Oi pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Manuela Nocker. Na verdade, sou uma pessoa meio anônima aí na sociedade, totalmente talvez. Mas eu resolvi gravar um vídeo para vocês. Na verdade, eu tenho passado por momentos na minha vida que tem me despertado o interesse de estimular nas pessoas a refletirem um pouco mais sobre o que elas têm melhor dentro de si, né? Eu acredito piamente que quando a gente tem o domínio sobre as nossas vidas, quando a gente é protagonista das nossas próprias vidas, o negócio, as coisas que a gente quer, os nossos objetivos têm mais sentido, sabe? Eu tenho acompanhado algumas alegações de pessoas, algumas referências, algumas considerações sobre o que é ser um líder, por exemplo, sobre o que é você coordenar, gerenciar, não sei, cada um chama de um jeito. E eu tenho uma concepção sobre a liderança. Eu acho que a palavra que mais traduz o que é a liderança é a integridade. Então hoje, como meu primeiro vídeo, eu queria falar um pouquinho sobre integridade com vocês. Eu li um livro, não me lembro o nome agora, depois se vocês quiserem eu vou deixar o meu e-mail para vocês aí no vídeo. Me manda um e-mail que eu te mando o nome do livro, mas é sobre liderança mesmo. E nele falava um pouquinho sobre integridade. E integridade, pelo que eu entendi, pelo que eu captei daquilo que eu estava lendo, nada mais é do que você fazer aquilo que você fala. Coerência, talvez, sem hipocrisia, sabe? E isso fez muito sentido pra mim, porque a gente sempre ouve falar de integridade. Tá, mas o que é isso, né? O que todo mundo fala e não faz, ou faz e não explica pra gente como tá fazendo, aonde tá fazendo, em que momento que tá sendo íntegro, né? E aí me deu vontade de falar isso pra vocês. Gente, eu acho que para você ser um líder, você não precisa liderar uma grande equipe, uma grande quantidade de pessoas. Você precisa fazer aquilo que você acredita. Hoje a gente vê uma série de pessoas seguindo outras pessoas sem nem saber o porquê. E por que elas fazem isso? Porque aquelas que estão sendo seguidas são líderes. Elas sabem o que elas querem. Então elas não precisam de ninguém para correr atrás do que elas querem. Só que pelo fato delas terem essa determinação, pelo fato delas terem essa vontade de alcançar alguma coisa, algum objetivo, as pessoas vão atrás. Porque é admirável você ver uma pessoa correr atrás sem se importar com o que o outro vai pensar. Só que o que eu queria deixar para vocês refletirem um pouco, sabe? Tenta você ser um líder, porque é ruim a gente correr atrás do objetivo do outro. E assim, ser um líder não é ser revolucionário, ser íntegro, não é você ter a sua opinião e ela ser única no mundo. É impossível. Muitas pessoas vão esbarrar com opiniões parecidas com a sua e isso é maravilhoso. Você não precisa ser rebelde pra ser líder. Você só precisa saber o que você está fazendo. E aí sim, você pode correr e atrás de um objetivo de pessoas que têm valores, que têm princípios parecidos com os seus. Então, o que eu quero deixar aqui um pouquinho para vocês sobre essa questão da integridade, da liderança, é que vale a pena. Às vezes a gente fica... como que eu posso dizer? A gente fica com medo, né, de encarar as nossas verdades, encarar aquilo que a gente tem de defeitos, ou às vezes não é defeito, são características que a gente ainda não aprendeu a lidar, mas que elas podem ser muito fortes pra gente, que elas podem ser um fator positivo, né, um fator possibilitador, talvez, de alcançar o que a gente quer. Mas o importante é a gente ter domínio sobre essas características, é saber o que a gente é. Porque uma vez que a gente sabe o que a gente é, a gente consegue lidar e potencializar essa força. Então, existem N emoções, existe raiva, medo, tudo isso serve para alguma coisa. Não pensa você que ter medo é ruim. Ter medo te ajuda a se precaver de alguns riscos. O que você não pode deixar é que essas emoções dominem as suas decisões. Eu li outro dia
num site de um amigo meu e falava um pouco disso, né? No texto estava falando que, na verdade, a nossa vida nada mais é do que nossas escolhas. Não sei se você acredita em destino, por exemplo. Eu acho que o destino a gente faz, entre aspas, né? Na verdade, tudo rodeia, tudo tá ali condizendo com o que a gente é naquele momento. Você já começou a reparar? Presta atenção, presta um pouquinho de atenção quando você for apontar o dedo para alguém. Quando você for criticar uma atitude de alguém, presta bastante atenção naquela atitude, naquela característica que você está criticando. Vê se você não tem igual. A gente tem a mania de perceber nos outros aquilo que incomoda na gente e a gente não quer admitir. Já reparou nisso? Então, o meu convite para vocês é que vocês busquem se conhecer. Quando você buscar se conhecer, quando você começar a entender que quanto mais você souber de si, melhor vai ser para você conduzir a tua vida, para você alcançar seus objetivos, você vai ver o quanto isso é apaixonante. Eu vou te avisar, dói demais. A gente tem um orgulho, é muito lindo você falar, se conheça, vai atrás para saber o que você é, muito lindo. Mas a hora que você se depara com as suas características, às vezes são positivas, mas às vezes não. E quando você chegar e falar assim, porra, eu sou arrogante. Ou então, nossa, eu sou egoísta. É difícil admitir isso. Mas quando você admite, quando você percebe que existe isso e que você tem que melhorar, ou não, ou pelo menos tomar consciência, quando você percebe isso, as coisas daqui pra frente ficam mais fáceis de lidar, sabe? E eu tô falando isso pra vocês, não é porque eu sou a dona da verdade, não. Mas é porque eu passei por isso, eu tô passando por isso e eu passo por isso constantemente. Porque a busca pelo autoconhecimento é constante. Não ache vocês que, eu vou fazer uma terapia legal, resolvi meu medo, acabou. Não tem mais nada pra resolver. Não. Cada vez que você descobre uma coisa sobre você, você percebe que tem outras coisas que você precisa melhorar e outras coisas que você precisa descobrir. E isso que é o lindo, quando você percebe que você resolveu uma questão que estava dentro de você, que nem você tinha consciência, nem você tinha conhecimento, e que agora você tem que partir para outras melhorias, significa que você está sendo humilde de perceber que você não é perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Isso é fato. Eu trabalhei durante 8 anos numa indústria, uma fábrica de balanças e pesos padrão. Na verdade, essa indústria é do meu pai, inclusive. E eu fiquei durante 3 anos na parte operacional. Então, o que eu fazia? Eu lixava o peso, eu polia, fazia tudo isso, fazia certificados de calibração. Bom, não vem ao caso. E eu aprendi muito nesses 3 anos de operacional. E aí eu fui para direção, né, para gerência administrativa e financeira. Então eu cuidava diretamente do RH, do financeiro, dessas partes mais burocráticas, né? Eu sou formada em administração. E aí ali eu descobri o quanto eu era arrogante. Engraçado isso, né? Porque a gente busca o colo dos pais, né? E aí eu ia pro meu pai e falava, pai, pelo amor de Deus, ninguém me respeita. Você tem que falar com seus funcionários. Porque os funcionários, né, me viam uma menina de 21 anos, cuidando de toda a parte financeira, RH. Falavam assim, o que essa menina tá fazendo aqui? Que competência que ela tem? É óbvio que o pai dela colocou ela na gerência, mas não era verdade. Eu tinha me proposto a estudar para fazer aquilo. Fui fazer minha faculdade, tudo isso, eu tenho competência. Mas e para fazer as pessoas acreditarem? Por que que eu tinha a ilusão de que o meu pai tinha que fazer isso? O meu pai, com toda a autonomia, toda a autoridade que ele tinha, que ele conquistou dentro do mercado, ele não tem como transferir isso para mim. O máximo que ele pode transferir, se ele quisesse, era o poder. Mas o que eu ia fazer com ele e como as pessoas iam me ver, isso daí é totalmente meu. E aí foi quando eu fui buscar me conhecer. Foi quando eu fui buscar entender um pouquinho mais sobre mim. E aí eu entendi essa arrogância toda que eu tinha. Você pode ver, as pessoas tinham medo de trabalhar comigo. Era engraçado, porque às vezes acontecia de uma menina ter que sair do departamento comercial
E aí, pra não demitir, às vezes ela tinha o potencial e a gente não queria demitir, a gente colocava comigo no financeiro. Essas meninas entravam em pânico, em terror. Como que eu vou trabalhar com a Manuela, que é extremamente arrogante, que não aceita a opinião de ninguém? E eu não percebia que eu era assim. Pra mim, eu tava fazendo o melhor. Mas sabe o que acontece? Às vezes o que é melhor pra gente não é melhor pros outros. E se a gente não respeita as diferenças de cada um, fica difícil, né? Por que todo mundo tem que ser igual a gente? Então aí que entrava a minha arrogância. Eu não entendia por que existiam pessoas que não eram tão objetivas, tão regradas como eu. E como que elas iam lidar se elas não fossem assim? Mas cada um lida das suas coisas da melhor forma, da forma como acha que deve lidar. E quando a gente começa a se entender, a gente começa a respeitar também o horizonte dos outros. Eu gosto muito de uma frase que eu coloco às vezes nas minhas postagens, nos meus blogs, que fala que não existem verdades, né? Não existem... Como que eu posso te falar? Não existem mapas, não existem opiniões verdadeiras ou opiniões corretas. Existem opiniões flexíveis. E quão flexível você é para ouvir o que o outro tem para te dizer? Você não precisa concordar, mas ouve. Às vezes uma palavra que a pessoa te fala faz todo sentido naquele momento. Então, para um pouquinho, flexibiliza um pouquinho, se conhece e se permite que as pessoas também possam te ensinar, sabe? Eu acho que eu rodeei bastante aqui, mas eu comecei falando de integridade, agora eu tô falando de se conhecer e tal, mas é porque eu queria dar uma abertura, falar um pouquinho geral do que eu vou começar a falar com vocês a partir de agora. Eu preciso admitir que eu sou uma pessoa muito tímida, então vai acontecer de repente eu ficar um tempo sem postar vídeo, ou não sei, fazer alguma coisa de uma qualidade não tão boa, mas é justamente porque eu tenho vergonha de pegar e olhar para um celular. Pra vocês terem uma noção, para eu criar essa coragem, eu tive que ter uma conversa enorme com os amigos ontem. Hoje de manhã eu acordei disposta a gravar esse vídeo, mas eu não tive coragem de fazer na minha casa. Então eu peguei, entrei no trânsito, coloquei meu celular aqui no espelho. Tá até engraçado porque as pessoas estão me vendo falar sozinha aqui no carro. E criei coragem para falar. Não vai estar perfeito. Eu espero que vocês possam, que vocês tenham entendido um pouquinho do que eu vou passar daqui para frente. Eu quero realmente, o meu objetivo, a minha vontade com esses vídeos é estimular que você reflita um pouquinho mais sobre você mesmo. E aí a gente vai falar de alguns assuntos. Hoje eu falei um pouquinho de integridade, de liderança, mas não quero ir pro meio corporativo, não. Eu quero ir pro pessoal mesmo. Então eu vou falar de opiniões sobre algumas outras coisas. Não esperem que eu fale sobre manifestações. Pode ser que um dia eu resolva falar, mas eu busco não tomar partido. É uma prática pessoal minha. Eu acho que cada um sabe o que é e o que quer e o que tem que fazer. Então eu acredito piamente que se você quer fazer parte de uma manifestação, por exemplo, você tem que saber onde você está indo. Então não ache você que eu vou chegar e te conduzir para fazer alguma coisa, mas eu vou te conduzir a pensar se você concorda realmente com o que está acontecendo, se você não concorda, se sim, vai pra rua mesmo, se não, fica na tua casa, não critica, tenta não ficar julgando, sabe? Quanto mais a gente aponta o dedo... Gente, eu não sei nomes, né? Mas já me falaram uma vez que quando você aponta o dedo, você tem 4 dedos vindo pra você. Você consegue entender isso? Que quanto mais você julga, mais você tá apontando no outro uma coisa que é tua. Para pra pensar. Senta e avalia. Nenhum exercício é fácil, tá? Tudo que eu te indicar e te disser que fiz, você pode ter certeza que eu exercitei muito para fazer e que eu ainda exercito e ainda me policio fazendo. Mas eu te digo uma coisa, que vale muito a pena quando você começa a melhorar. Eu vou falar um pouquinho de positivismo, de atração, essas coisas.
eu tenho estudado bastante, então eu espero poder compartilhar um pouco mais da minha ideia com vocês. Eu compartilho já com alguns amigos meus, eu pretendo reunir grupos talvez, vou começar a reunir um grupo de leitura se vocês quiserem, mas antes eu queria que vocês me conhecessem um pouco mais através desses vídeos. E aí, se bater as ideias, se vocês concordarem com um pouquinho do que eu falo, sejam muito bem-vindos à minha vida. Eu vou deixar aqui embaixo o meu site, que vocês podem acompanhar, meu Facebook, tudo isso. E aí a gente vai conversando. É um prazer poder começar esse trabalho com vocês. E espero que agregue um pouquinho para quem tá aí buscando melhoria, buscando uma saída, tá? Eu não sou a solucionadora de problemas, mas eu acho que eu posso te ajudar a procurar alguma solução, que é o que eu tenho feito nos últimos tempos. Eu tenho buscado bastante, estou numa busca constante. E eu acho muito válido, vale muito mesmo a pena. Então é isso, seja bem-vindo, bom dia e espero ter agregado alguma coisa no teu dia hoje. Beijinho.